Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana, hoje segunda-feira, né? Tivemos aí um feriado, sexta-feira, sábado, nosso descanso, domingo também. E hoje o Senhor nos proporciona mais um dia para que possamos estar aprendendo ainda mais, revisando aquilo que nós já aprendemos e sempre colocando primeiro a palavra dele em nossas vidas. Então, lá no Salmos capítulo 119, verso 114, diz o seguinte: Tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. Então, que nós venhamos sempre nos lembrar disso todos os dias de nossas vidas, que o Senhor é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo, e é através da palavra dele que nós esperamos as bênçãos, que nós esperamos entender tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas, né? Que nós possamos esperar sempre no Senhor. E esperar o quê? As bênçãos dele para as nossas vidas. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos estar trabalhando com o nosso livro de matemática, na página 213, né? Vamos estar finalizando aí essa parte de frações com os números decimais, né? Nós aprendemos que o número que está em cima da fração é o numerador e embaixo é o denominador. Nós aprendemos que a parte do denominador é a quantidade dividida de um conjunto, de um todo. E o numerador é a parte tomada de um todo. Então, hoje nós vamos aprender a transformar esse número fracionário em um número decimal. Então, hoje nós vamos aprender números decimais, lá na página 213 do nosso livro. Diz assim: encontramos números com vírgula em várias situações do dia a dia. Aí, né, nós vamos conversar aqui agora que tipo de lugares nós podemos ver vírgula com os números. Então, quando a gente vai pesar alguma coisa, né? 1 quilograma de melancia custa menos de R$1. Então, quando a gente vai falar em real, né? A gente vai falar 1,40. 1,40. Aqui tem uma vírgula, né? Se vamos falar R$1, a vírgula aqui novamente. Então, hoje nós vamos aprender de onde surgiram essas vírgulas. Então, essa vírgula vem dos números, dos números fracionários. Então, vamos lá. Vamos ver como nós transformamos um número fracionário em um número decimal. Aí, no livro de vocês, tem aí, sim, fração decimal igual a número decimal. Então, o primeiro que nós colocamos aí, né, que já está no livro, é 1/10. Como que eu transformo 1/10 em números decimais? A primeira coisa que eu tenho que observar que o 10, ele só tem um zero. Então, eu tenho que lembrar o quê? Sempre depois da vírgula, né, tem que ter um número, porque é um zero. No caso aqui, eu tenho um número. Então, como eu só tenho um número 1 aqui em cima no numeral, eu vou botar um zero, vou acrescentar a vírgula. Então, depois da vírgula, eu tenho que ter somente um número. Aí, eu vou colocar o número 1. Então, aqui eu tenho, ó, 1/10. Por que 1/10? Porque depois da vírgula, eu tenho que colocar somente um número por causa do 10, que só tem um zero. Nesse caso aqui, eu tenho 1/100. Então, depois da vírgula, eu vou colocar dois números, sendo que o 1 está sozinho e ele sempre vai ser o último número a entrar. Então, eu tenho que ter um zero antes da vírgula, mais um zero depois da vírgula e vou acrescentar um 1. Por quê? Depois da vírgula tem que ter dois números, porque 100 tem dois zeros, ok? A mesma coisa aqui, 1/1000. Então, 1000 tem 3 zeros no final. Então, eu tenho que ter depois da vírgula 3 números, sendo que aqui eu só tenho um número. Então, esse um número que está aqui, ele tem que ser o último depois do zero. Então, eu vou acrescentar 0,001. Então, ó, depois da vírgula, 3 números por causa dos 3 zeros.
depois da vírgula, 2 números por causa dos 2 zeros do 100, depois da vírgula, 1 número por causa de 1 zero depois, depois do 10, né? Então, vamos agora um segundo exemplo. Aqui eu tenho 118 décimos. Só que aqui eu tenho 3 números, então eu sei que depois da vírgula eu tenho que colocar somente um número. Então eu vou repetir esse número aqui. No caso aqui eu tenho 3 números, eu repito os 3 números. Então depois da vírgula eu tenho que ter um zero, quer dizer, um número. Então, vírgula, e coloquei um número. Então, 11 inteiros e 8 décimos. Todo número que aparecer antes da vírgula, eu vou ler ele como 11 inteiros. Se fosse aqui 13 inteiros. Então, todo número aqui na frente vai ser inteiro. E o depois da vírgula vai representar o número que está sendo mostrado na fração. No caso aqui é o 10. Então, o 8 fica valendo de 8 décimos. Então, aqui eu tenho 11 inteiros e 8 décimos, ok? No caso aqui é 100, 118 sobre 100. Vou repetir o 118. Sobre 100, então depois da vírgula eu tenho que ter 2 números. Então eu já sei que eu tenho que ter 2 números depois da vírgula. Só acrescento uma vírgula na frente. Então, ó, 1 inteiro e 18 centésimos. 1 inteiro e 18 centésimos, tá? Depois da vírgula, 2 números. Depois da vírgula, 1 número por causa de 10. 2 números depois da vírgula por causa de 100. Neste caso aqui, 118 sobre 1000. Então, 118 milésimos. Então, eu sei que depois da vírgula eu tenho que ter 3 números. Então, nesse caso aqui, eu acrescento o zero e a vírgula. E vou repetir o 118 depois da vírgula. Porque depois da vírgula eu tenho que ter 3 números. Certo? No caso aqui, se fosse 23 centésimos. Neste caso aqui, ó, 23 centésimos. Depois da vírgula tem que ter 2 números. Então, eu vou acrescentar o 0,23. Então, ó, depois da vírgula eu peguei o 23 e botei ele para cá. Por que ele foi depois da vírgula? Porque eu preciso de 2 números. E se fosse 23 décimos? Eu tenho que ter um número depois da vírgula. Então, eu vou acrescentar o 23 e só ponho a vírgula, porque eu vou botar o 3 depois da vírgula. Ok? Como é o nosso primeiro exercício, né? Eu sei que alguns de vocês vão ter algumas dificuldades, tá? Então, meus queridos, não deixem de entrar no Google Meet para tirar as dúvidas, tá bom? Então, vocês vão estar fazendo a atividade da página 215 e 216. Qualquer dúvida que precisar, a tia vai estar no Google Meet para tirar essas dúvidas, tá bom? Então, que Deus possa estar abençoando vocês e a gente se vê no Google Meet. Até a nossa próxima aula. Beijo, fiquem com Deus.